Seja forte e corajoso. Uma frase que é muito fácil de ser falada, né? Muito fácil de se expressar. Mas o difícil é viver. Quando de repente a dificuldade bater na porta, quando de repente o desespero, a decepção, a frustração. E é nesses momentos que nós precisamos nos lembrar do que Deus ele tem feito na nossa vida, do que Deus nos prometeu, porque toda promessa de Deus ela se cumpre. Por mais que demore ou não chega no tempo que nós queremos, mas se cumpre. Isso é algo verdadeiro, porque quando Deus promete, é Deus que está prometendo, não é um homem, não são pessoas, mas é Deus. E Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. E eu quero trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Essa mensagem se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, e olha só o que diz. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só que interessante. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo por onde quer que andares. E é por isso que a gente precisa ser forte e corajoso. Ser forte para lutar, para ir em frente. E corajoso para não desistir em meio aos medos que nós enfrentamos. Porque o que mais nós temos de exemplos na vida são pessoas que desistiram, são pessoas que desanimaram, são pessoas que se entristeceram e deixaram de buscar Deus. Mas aqui está dizendo que Deus ele estará presente. E se Deus ele estará presente, aonde é que a gente for, Deus ele vai estar presente, Ele vai estar cuidando de nós. E é por isso que nós precisamos ser forte e corajoso. Deus ele sempre vai fazer o melhor para nós. Mas nós também precisamos fazer o melhor para Deus. Porque quando a gente busca a Deus, quando a gente se entrega totalmente para Deus, então Deus permite a gente se aproximar dele. A partir do momento que a gente deixa de buscar Ele, a gente também deixa de sentir a presença dele. E a gente precisa se lembrar todo dia de que Deus ele nos deu uma promessa para a gente ser forte e corajoso. É difícil de repente você que está enfrentando hoje uma das piores lutas, seja na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu casamento, na sua saúde. E de repente seja difícil você falar que vai ser forte e corajoso. Mas nós precisamos reconhecer que não é a nossa força, mas é a força do Deus em quem nós buscamos. É por isso que ele fala, não te mandei eu, não fui eu que te ordenei, não fui eu que falei para você ser forte e corajoso. Então a gente precisa acatar o que Deus está falando conosco hoje, trazer para o nosso coração e deixar guardado no nosso coração para que a gente pratique isso, para que a gente realmente venha ser forte e corajoso, para que a gente realmente venha fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela com certeza é a melhor de todas. Para nós às vezes parece que a vontade de Deus não é muito legal, não é muito boa, por ser diferente do que nós pensamos. Mas na verdade, Deus ele sempre tem trabalhado da melhor maneira.
e a vontade dele sempre vai ser o melhor para nós. Mesmo que de repente no momento a gente não entenda isso. A gente às vezes fica entristecido, às vezes a gente fica até angustiado. Mas o que Deus ele tem preparado é único, é especial e é de Deus para você. Mas a gente precisa ser forte e corajoso para enfrentar as nossas dores, para enfrentar as nossas batalhas e vencê-las. Porque quando Deus está presente, Ele é contigo, Ele faz a transformação acontecer. E Ele é com você, Ele é contigo. E aqui está dizendo que Ele será contigo por onde quer que andares. Independente da dificuldade que você estiver passando, independente da angústia que você estiver enfrentando, Ele será contigo. Ele estará no seu coração. Ele estará ao seu lado. Ele estará te socorrendo, te fortalecendo, te entregando a força que você precisa, te entregando o ânimo que você necessita. E nós precisamos ser fortes e corajosos para que nós venhamos enfrentar os nossos problemas e vencer as nossas lutas. Porque só assim é que nós vamos vencer um dia. Se a gente continuar persistindo, se a gente não desanimar, se a gente não se entristecer. E Josué aqui de repente estava triste. Nesse momento aqui ele estava triste, porque ele tinha acabado de perder Moisés. Mas independente, depois disso, se você continuar lendo o livro de Josué, no capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que ele se levantou. Você vai ver que Josué se levantou e ele fez o que Deus lhe mandou fazer. Ele procurou fazer, ele procurou se mexer, procurou se movimentar, ele procurou tomar uma atitude e fazer diferente. Ele foi forte e corajoso. Então nós precisamos hoje ser fortes e corajosos para enfrentar as nossas dores, para enfrentar os nossos problemas, as nossas lutas. E tudo isso nós só conseguimos porque Deus será conosco. Se a gente for enfrentar uma luta e Deus não estiver com nós, então a gente não tem garantia de vitória. Mas Deus ele está presente. E se Ele estiver presente, Ele vai estar cuidando de tudo. Vai estar nos fortalecendo para, em meio às vitórias, nós se alegrarmos. Em meio também às decepções, às frustrações, nós também venhamos agradecer a Deus, porque é Deus cuidando de nós. Então, procure refletir nisso hoje. Não sei como você tem andado, não sei como você tem passado, como você tem enfrentado as suas dores, as suas lutas, mas entenda, é Deus cuidando de você. E Deus ele está contigo. Você só precisa nesse momento se atentar à voz de Deus. Seja forte e seja corajoso, porque é necessário isso. A gente avança depois que isso acontecer, que a gente venha ser forte e corajoso todos os dias para enfrentar as nossas lutas, para vencer as nossas batalhas, porque só você e Deus conhecem o que realmente tem passado no seu coração. E pode ter certeza, Ele é contigo. E Ele estará contigo aonde quer que andares. E isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Procura hoje se atentar nisso, procura hoje ouvir a voz de Deus e guardar no seu coração. Amém? Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Peço que você permaneça no momento da oração, porque esse é um dos momentos mais importantes do vídeo, porque é o momento que nós iremos falar com Deus. Então, aonde você estiver, feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós oramos ao Senhor porque nós cremos, Pai, nós acreditamos no Senhor. E pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor venha estar fortalecendo, Pai, cada pessoa que está ouvindo nesse momento essa oração. Só o Senhor conhece, Pai, e sabe exatamente qual é a dor, exatamente qual é a decepção, qual a frustração que essa pessoa tem passado, enfrentado, vivido. Só o Senhor conhece. E é por isso que nós oramos ao Senhor, Pai, porque é o Deus que pode realmente resolver, é o Deus que pode realmente responder a oração, se atender a nossa oração. Então responda nesse momento, Pai, esse clamor, responda nesse momento essa oração, responda nesse momento, Pai, essa pessoa que tanto ora, tanto pede, Pai, tanto clama ao Senhor por uma resposta. Meu Pai, atenda agora. Nós te pedimos, nós te clamamos.
E Pai, nos ajuda a ser forte e corajoso. Nos ajuda, Pai, a enfrentar os nossos problemas, crendo, Pai, que o Senhor está presente, que o Senhor está cuidando, que o Senhor, Pai, está fortalecendo cada um de nós. Nos ensina, Pai, a Te agradar, nos ensina a viver para o Senhor, nos ensina, Pai, a guardar a Tua palavra, a viver a Tua palavra, porque é isso realmente que vai fazer a diferença. Eu oro e eu apresento a cada um que está ouvindo. Meu Pai, as dificuldades, os problemas, as angústias, meu Deus, toca, Pai, porque o Senhor tem o poder de fazer. E nós oramos ao Deus que é poderoso. Não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, é o Deus verdadeiro, o Deus real. E é por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aí embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nele, ativa o sininho. Temos orações todos os dias e orações diárias nos aproxima de Deus. Amém? Deixa também o seu curtir, porque isso ajuda para que a palavra de Deus continue sendo levada adiante. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e até a próxima, querendo nosso Deus. A paz.